Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos estudar alguns aspectos da termoquímica, entre eles as mudanças de estado, a representação das equações termoquímicas e também os diagramas de energia. Vamos lá então! O primeiro caso que nós vamos estudar aqui é a mudança de estado. A mudança de estado é um processo físico. Nós vamos falar em energia em movimento, que é chamada de troca de calor. A troca de calor ocorre quando eu tenho dois corpos, né? A mudança de estado, ela é um processo físico. Por quê? Para a ocorrência da mudança de estado, eu simplesmente separo ou junto as partículas, tá certo? No caso aqui da passagem do estado sólido para o estado líquido, eu estou separando as partículas, estou rompendo as forças intermoleculares das partículas que estão presas no retículo cristalino sólido e dando a elas um maior grau de liberdade, ou seja, elas estão mudando do estado sólido para o estado líquido, estão sendo separadas as partículas. Esse fenômeno, como vocês já sabem, chama-se fusão. No processo de fusão, eu forneço energia, tá? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, como vocês sabem, chama-se vaporização, é também um processo aonde eu forneço calor, forneço uma energia na forma de calor para a sua ocorrência. Temos também a passagem do estado sólido para o estado gasoso, a passagem direta, né, que é chamada de sublimação, que é um processo também onde eu forneço calor para a sua ocorrência. Nesses três processos, tanto na fusão quanto na vaporização e sublimação, esses são processos que absorvem calor para a sua ocorrência. Se eles absorvem, o calor está entrando no sistema. Então, são processos denominados endotérmicos. Os processos contrários à vaporização, como é o caso então da liquefação ou condensação, e o processo contrário à fusão, que é a solidificação, são processos que liberam calor. A mesma quantidade que foi absorvida para o processo de vaporização, para uma mesma quantidade de matéria, é claro, será liberada no processo de liquefação. A mesma coisa é observado para a fusão. A mesma quantidade que é absorvida no processo de fusão, ela é liberada no processo de solidificação. Então, tanto o processo de solidificação quanto de liquefação são processos que liberam energia. A energia sai na forma de calor do sistema para o ambiente. Esses processos que liberam calor são chamados de exotérmicos. Bom, como segundo exemplo, eu tenho o aquecimento da água. Eu tenho que definir aqui quem é meu sistema, então eu vou olhar para o becker com água como sendo aqui meu sisteminha. A água está recebendo calor para poder mudar de estado no processo de aquecimento, tá certo? Então, se a água absorve calor para mudar do estado líquido para o estado gasoso, se ela absorve, se o calor está entrando do ambiente para dentro do meu sistema, então esse processo é denominado de endotérmico. Já se eu definir o meu sistema como sendo o bico de Bunsen, então está ocorrendo a queima aqui do gás de cozinha, do butano, esse processo é um processo de
combustão. Essa queima, essa combustão está liberando calor para o ambiente. No caso, esse calor está indo aqui para aquecer a água, tá certo? Então, o processo aqui da queima do bico de Bunsen, né, de liberar calor. O calor está saindo do sistema para o ambiente, para fora. Então, esse sistema de combustão é denominado de exotérmico, tá? Um terceiro exemplo, vamos analisar se eu jogo acetona, né, na minha mão, né, aquele líquido então usado para remover o esmalte das unhas. Então, se eu jogo acetona na mão, eu tenho uma sensação de friozinho na mão. O que está acontecendo? Se eu olhar para a acetona, ela está absorvendo o calor da minha mão para mudar de estado, para evaporar, para passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, se ela absorve calor da minha mão para mudar de estado, a acetona é um processo endotérmico. E já a minha mão, se eu analisar a minha mão está perdendo calor para a acetona, para que ela mude de estado. Se a minha mão perde calor, então a minha mão é considerada como um processo exotérmico. Tudo bem? As equações termoquímicas são equações químicas que, além dos reagentes e produtos, apresenta também a troca de calor no sistema. Essa troca de calor que nós vamos estudar é chamada de entalpia ou variação de entalpia, representada aqui por ΔH. O que é variação de entalpia? Variação de entalpia é a troca de calor à pressão de 1 atm. A temperatura dos valores de entalpia ou variação de entalpia que nós vamos estudar, a temperatura é de 25 graus. Por quê? A variação de entalpia ela depende da temperatura e existem tabelas onde a temperatura não é de 25. Bom, nós vamos estudar as de 25 graus, tá certo? Como primeiro exemplo aqui, nós temos uma representação de uma equação termoquímica. Gás nitrogênio, N2, mais meio mol de gás oxigênio, mais 19,5 quilocalorias. Fornecendo os produtos, então, que é o óxido nítrico, N2O. Veja, o calor aqui, 19,5 quilocalorias, ele é colocado junto aos reagentes. Quando eu represento a troca de calor no sistema aqui nos reagentes, eu quero dizer que os reagentes estão pegando, estão absorvendo esse calor para formar os produtos. Esse sistema, então, que absorve calor é chamado de endotérmico. Uma segunda representação, nós temos na equação 2, onde eu tenho um mol de gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio, formando um mol de água. Junto com o mol de água, no lado dos produtos, aparece então o valor de 57,8 quilocalorias. Isso quer dizer que quando ocorre a formação de um mol de água nesse sistema, ocorre também a liberação de 57,8 quilocalorias. Esse sistema é um sistema exotérmico. Outra maneira de representar a troca de calor é na forma de ΔH, como nós temos no terceiro exemplo, onde 4 mols de alumínio sólido reagem com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols do óxido de alumínio, Al2O3, tá certo? A troca de calor aparece aqui no símbolo ΔH, né? E o valor é negativo, menos 3.344 kJ. Quando o valor da variação de entalpia é negativo, isso representa sistemas exotérmicos. Já no quarto exemplo, onde eu tenho
o óxido de ferro 3, Fe2O3, né? Óxido do ferro 3, mais 3 carbono grafite, formando 2 mols de ferro sólido, mais 3 mols do gás CO, monóxido de carbono. Nesse caso, a entalpia do processo, a variação de entalpia, o ΔH é positivo, ou seja, ele é mais 491,5 kJ. Quando o ΔH aparece na forma positiva, isso está indicando que o sistema absorve calor, ou seja, ele é endotérmico. Vamos ver um exemplo que usa a equação termoquímica. Aqui nós temos que a energia interna do organismo é mantida pela ingestão dos alimentos. A energia liberada quando esses alimentos são oxidados pelo oxigênio inalado na respiração, resultando em gás carbônico e água. A reação global é dada. Então, ele dá a energia liberada na queima de alimentos. O alimento aqui está representado pela glicose. Então, quando 1 mol de glicose, C6H12O6, mais 6 mols de oxigênio reagem, formando 6 mols de gás carbônico de CO2 e 6 mols de água, ocorre a liberação, olha o ΔH negativo. Então, ΔH é igual a menos 2.803 kJ por mol. O valor calórico obtido dos alimentos é o calor de combustão expresso em quilocalorias. O valor aproximado de quilocalorias que há em 36 gramas de glicose então ele quer que eu calcule quando eu queimo 36 gramas de glicose, qual é o calor que é liberado. Pela equação química, eu sei que 1 mol de glicose liberam 2.803 kJ. Ele quer saber para 36 gramas, eu sei para 1 mol, então eu vou converter o mol em grama. Para isso, eu preciso calcular a massa molar da glicose. Então, vamos lá, 6 de carbono com massa 12, 6 vezes 12, mais 12 de hidrogênio com massa 1, 12 vezes 1, mais 6 de oxigênio com massa 16 cada um, 6 vezes 16, isso resulta em 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol de glicose contém 180 gramas e pela equação química eu sei que 1 mol libera 2.803 kJ. Em 36 gramas, gramas debaixo de grama, eu tenho X kJ. Isolando X, eu sei que menos 36 vezes 2.803 dividido por 180 resultam em menos 560,6 kJ. Mas ele não perguntou em quilojoule, ele quer saber em quilocalorias. Para isso, ele me forneceu que 1 caloria equivale a 4,186 joule. Vamos então fazer uma segunda regra de 3, onde 1 caloria contém e equivale a 4,186 joule em 560,6, o valor é negativo porque libera quilojoule, eu tenho Y. Isolando Y, eu tenho que menos 560,6 dividido por 4,186 é aproximadamente 134 quilocalorias que são liberados. Portanto, a resposta é D. O terceiro modo de representação da entalpia do processo é pelo diagrama de energia. Se eu tiver um diagrama onde no eixo Y eu tenho a energia da reação na forma de H, ou seja, na forma de entalpia, de troca de calor, e no eixo X eu tiver o caminho da reação,
E se nesse diagrama os reagentes HR tiverem energia menor do que os produtos, do que HP, olha, eu estou caminhando no eixo Y, o HP está indo para valores cada vez mais positivos. Então, eu vou de reagente para produtos. Mas quando eu faço a variação de entalpia, o ΔH é final menos inicial. ΔH é HP menos HR. Mas a entalpia dos produtos é maior do que as entalpias do reagente. E quando eu fizer essa diferença, esse valor de ΔH será positivo. Nesse caso, eu tenho reações endotérmicas. Nas reações endotérmicas, a setinha vai para cima e os produtos possuem maior energia do que os reagentes. Já no diagrama contrário, aonde eu tenho reagentes com maior energia em relação aos produtos, a setinha vai de reagente para produtos, ou seja, vai para baixo. Produtos HP é um valor menor do que HR. E quando eu fizer HP menos HR, esse valor vai ser menor do que zero. Quando o ΔH é negativo, quando o ΔH tem valor menor do que zero, essa reação libera energia chamada de exotérmica. Vamos ver um exemplo de um exercício envolvendo o diagrama de energia, né? Então, eu preciso assinalar a alternativa correta, analisando esse diagrama onde eu tenho no eixo Y a entalpia e no eixo X o caminho da reação. O item A diz que a formação de um mol de água líquida é o processo mais exotérmico. Bom, então eu tenho que saio do patamar aqui de H2, gás hidrogênio, mais meio mol de gás oxigênio e vou até a água líquida aqui. Então, o ΔH2 é o processo mais exotérmico. Sim, é a setinha que está indo mais para baixo, está liberando maior quantidade de calor. O item A está correto. Vamos ver os outros itens porque estão errados. O item B diz que a vaporização de um mol de água líquida libera 44 kJ. Não, eu já sei que vaporizar é passar do estado líquido para o gasoso. E eu sei que para vaporizar a água, para ela ficar gasosa, eu preciso fornecer energia. Então, a água absorve, é um processo endotérmico. Mas vamos ver isso aqui no gráfico. Vaporizar é passar da água líquida para a gasosa. Então, eu vou aqui de menos 286 para menos 242. O ΔH de vaporização desse processo é final menos inicial. Vamos fazer a conta. Final é menos 242 menos o inicial, que é menos 286. Menos com menos dá mais, então eu fico com menos 242 mais 286. Isso resulta em mais 44 kJ. Positivo absorve. Então, o item B está errado. No item C, diz que os dois processos são endotérmicos. Não, os dois processos, tanto a ΔH1 quanto ΔH2, estão indo para baixo, a setinha. Então, os processos são exotérmicos. No item D, ele diz que apenas ΔH1 pode ser chamado de entalpia de formação. Não, os dois processos, tanto ΔH1 quanto ΔH2, eles têm como patamar inicial o gás hidrogênio, um mol de gás hidrogênio, mais meio mol de gás oxigênio, ΔH1 formando água gasosa, ΔH2 formando água líquida. Nós veremos que a formação, o ΔH de formação, ele vem a partir
da substância simples. Então, tanto ΔH1 aqui como ΔH2 podem ser chamados de entalpia de formação. No item E, ele diz que a entalpia de 1 mol de água líquida vale 0. Não, 1 mol de água líquida, né? A entalpia de 1 mol vale menos 286. Tudo bem? Com isso, nós terminamos, então, essa parte inicial de termoquímica parte 1. Agradeço a participação. Até mais.